Bom dia, ouvintes do Manhã Educativa. A gente tem se perguntado como vão ficar as relações de trabalho pós-pandemia e também como têm sido as relações de trabalho nesse momento de grande, grave crise econômica mundial. Olhando um pouco para trás na história, a gente vai ver que as pessoas sempre tiveram um relacionamento com as organizações e que, quando o trabalho artesanal foi substituído pelo trabalho em série, o trabalho industrial, a gente inventou a produção em série, as pessoas começaram a acreditar que o emprego era um bem social. Então, a ideia de que um emprego garante subsistência e estabilidade, previsibilidade, foi se implantando a partir do surgimento das organizações industriais, né? Das organizações que começaram a produzir produtos em série. E isso, o fato do trabalho artesanal ter sido substituído pelo trabalho em massa tem implicações muito importantes. O trabalho em que o operador, o trabalhador, faz apenas uma pequena parte da tarefa, dificulta para esse trabalhador a identificação e a realização de um significado através do produto final. Então, muitas vezes, quando o trabalhador se sente um número, ele está inclusive dizendo que ele não se reconhece no produto final, que é uma coisa que o artesão conseguia fazer e que o trabalho em pequenas partes, né, setorizado, onde o trabalhador faz uma pequena parte de um grande todo, dificulta o sentimento de realização. É por isso que muitas empresas, percebendo isso, começaram a mostrar para suas equipes qual é o resultado final do seu trabalho. Então, na verdade, você não faz só a colocação do parafuso. A colocação do parafuso contribui para que no final você tenha um carro ou uma máquina ou um produto que tem sentido e significado para as pessoas, né? Hoje existe uma tendência de haver precarização do trabalho. Se vocês forem procurar literatura recente sobre as relações de trabalho, a gente vai falar em precarização, que significa que o trabalhador foi ao longo do tempo perdendo direitos. Então a gente vê quem está empregado hoje, o trabalhador que tem uma situação formal, ele normalmente está sobrecarregado e se sente pressionado no sentido de dar continuidade a um trabalho que muitas vezes é insatisfatório por receio de ficar sem esse trabalho. Então, é como uma espécie de se sentir refém de uma situação, né? Nós temos assistido muito a situação de precarização, então, que é o trabalhador prestador de serviços sem direitos, né? E muitas vezes ele vem apresentado como um empreendedor, mas que na verdade ele empreende por si próprio, né? Sem nenhuma condição de segurança em relação a um adoecimento, a um acidente. Então, são situações muito preocupantes que têm acontecido. Essa é uma tendência mundial, infelizmente, né? Onde a precarização do trabalho tem sido dominante, porque muitos estudiosos acreditam que o desemprego vai ser estrutural no mundo. Quer dizer, na verdade, o emprego formal, com carteira assinada e alguns direitos garantidos, embora no Brasil cada vez menos, isso seja uma tendência de que isso desapareça, né? Então, eu tenho aqui para vocês alguns números, por exemplo, preocupantes com relação a isso, né? Hoje, o desemprego no Brasil, na verdade, em abril, a gente tinha aí mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE, e 38 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, que é aquela pessoa que faz um brigadeiro para vender, que pega a sua moto e trabalha de entregador, que faz uma faxina, mas são condições de trabalho muito precárias porque elas não têm garantia e não têm estabilidade. Então, são questões muito preocupantes
no Brasil e no mundo. Vamos pensar como serão essas relações de trabalho pós-pandemia. Kátia Mestriner, psicóloga clínica e do trabalho para o Manhã Educativa.